Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, vamos dividir uma palavra, e essa palavra ela é fruto daquilo que Deus falou comigo durante essa semana, né? Ontem foi um dia intenso, teve um churrasco lá no play da minha casa, muitos foram, outros não, mas foi um dia intenso e acaba você cansando, né? Eu subi e desci umas 30 vezes. Aí acabou tudo, aquele movimento todo, a gente organizou tudo lá, e a gente fechou tudo legal. Aí eu tomei um banho, sentei e falei, bom, Senhor, agora eu preciso ouvir a Tua palavra para dividir com os Teus filhos amanhã. Eu não tinha preparado nada. O que eu vou falar, Senhor? Irmãos, eu simplesmente comecei a escrever e as coisas simplesmente elas vieram à minha mente com uma fluidez, porque eu entendo que essa é a palavra do Senhor. Então, na verdade, quando a gente faz alguma coisa para Deus, a gente apenas se torna um veículo nas mãos do Senhor. Então, que você receba essa palavra como vinda de Deus para a sua vida, porque com certeza ela é, e com certeza ela vem de Deus, né? E eu queria falar com você nessa manhã sobre como ser feliz. Amém, queridos? Como ser feliz. Esse é um título bem pretensioso, né? Como ser feliz. É interessante, e, na verdade, talvez seja o título mais adequado, sem tanta pretensão, corrigindo, Como ser feliz através da sinceridade, que seria um título profético, né? Através da sinceridade, eu alcanço a felicidade. Essa semana até fiz um post de uma frase que, enquanto eu estava dando aula no seminário, ela veio ao meu coração, que a sinceridade é a aliada da verdade, e a verdade liberta. Então, essas frases que são construídas no coração da gente, enquanto a gente está ministrando da parte do Senhor, eu entendo que são frases que nos ajudam a compreender os processos de Deus, porque são fáceis de ficar guardadas em nossa mente, nosso coração, elas nos ajudam. Então, a sinceridade é uma aliada da verdade, e a verdade liberta. Eu posso entender, então, que a sinceridade também, ela me liberta. E se a sinceridade me liberta de quê? Me liberta da infelicidade. E a partir daí, então, a gente vem para essa mensagem da manhã, que é fundamentada nisso, como ser feliz através da sinceridade, que é um título profético, e como receber de Deus essa felicidade através de uma sinceridade, porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, estamos fundamentados na palavra de Deus com relação a isso que vai ser dito. Então, vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e diga assim, Senhor, me ensina a ser feliz através da sinceridade nessa manhã. Senhor, ministra ao meu coração a verdade que liberta. Senhor, me ajuda a ouvir a voz do Teu Espírito, não a voz da preocupação, não a voz da tristeza, não a voz, ó Deus, das minhas necessidades, não a voz, ó Pai, da minha carne, mas ajuda-me a ouvir a voz do Teu Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. A sinceridade, ela é difícil às vezes, né? E eu acredito que essa dificuldade, ela aparece muito nos diálogos, nos nossos diálogos. Então, é difícil quando a gente está conversando, né, e dialogando sem ter real sinceridade, né? Sinceridade, todo mundo sabe, é aquela expressão que era muito usada lá no latim, que existiam vasos de barro imperfeitos, vinha alguém, colocava uma cera, e aquela cera enganava, escondia as imperfeições do vaso. E quando o vaso era muito bom, ele era um vaso que não tinha imperfeições, por isso não tinha cera. Então, era um vaso sem cera, sem engano, sem nada para esconder. Por isso, sinceridade é essa coisa, sem nada para esconder, uma coisa verdadeira. E nos diálogos, muitos de nós somos insinceros ou não verdadeiros, e isso acaba atrapalhando a nossa própria existência. Então, a capacidade de dialogar, ela vai nos ajudar, de dialogar com sinceridade, ela vai nos ajudar a sermos pessoas felizes. A questão é, eu vou dialogar comigo mesmo dentro de um espírito de verdade ou dentro de um espírito de insinceridade? Eu vou dialogar com outras pessoas dentro de um espírito de verdade ou dentro de um espírito de insinceridade ou não verdade, né? A Bíblia fala em João, capítulo 1,
Tem texto conhecido que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de justiça. Mas antes, um pouquinho, vem escrito o seguinte, ali em João capítulo 1, versos 6 e 7. Se dissermos que não pecamos, mentimos, e a verdade de Deus não está em nós. O que eu vejo nesse texto? Uma grande luta e a capacidade que nós temos de mentir para nós mesmos. Não é isso? A capacidade que nós temos de mentir para nós mesmos. Então, se você não for sincero consigo mesmo, e se você não for sincero com outras pessoas, dificilmente você vai alcançar a felicidade. Então, veja, através da capacidade de dialogar consigo mesmo e com outros de forma sincera, clara, verdadeira, você terá aberto um caminho rumo à felicidade. Por quê? Porque a verdade, liberta. A verdade liberta. E a sinceridade é uma aliada da verdade. Então, o que é dialogar? Isso é importante, você ter ideia. Dialogar é trocar opiniões com alternâncias de papéis, de falante e ouvinte. Joguei lá na internet, o que é dialogar? E veio essa resposta. Trocar opiniões, informações, trocar ideias, alternando papéis de falante e de ouvinte. Ora eu falo, ora eu escuto, ouço, ora eu entrego, ora eu recebo, é o diálogo. E a capacidade de dialogar consigo mesmo e com outras pessoas, ela vai ser uma ferramenta importante nas mãos de Deus para a nossa felicidade. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5,16 fala que nós devemos conversar com as pessoas, emitir para as pessoas aquilo que é o nosso pecado. Vamos confessar, vamos emitir nossas falhas, nossos problemas, nossos pecados, vamos confessar as nossas culpas uns aos outros. E quando eu faço isso, eu estou precisando vencer o medo do que vão pensar de mim, eu estou precisando vencer a dificuldade que eu tenho de ser verdadeiro e de dizer aquilo que já virou até um costume cultural, né, na nossa sociedade. Está tudo bem. A nossa pergunta é essa, está tudo bem? E a resposta esperada é, e está tudo bem. Se alguém te pergunta, está tudo bem, e você fala, não, a outra pessoa, que grosso, não é isso? Culturalmente, desenvolvemos uma relação com o estar tudo bem, com uma verdadeira hipocrisia, irmãos. Porque às vezes as coisas não estão tudo bem. E alguém pergunta, está tudo bem? Você fala, tá tudo bem, né? Então a gente vê que o estar tudo bem, ou tá tudo bem, é uma dinâmica que virou comum. E quando a gente confessa as nossas culpas, e a gente ora uns pelos outros, a gente está tendo um jeito de abrir o nosso coração e falar a verdade. Não está tudo bem. Então, entenda, culturalmente, continue dizendo tudo bem para todo mundo, para você não ser mal interpretado. Mas você precisa ter um outro momento, um momento não cultural, desses encontros triviais que acontecem nos corredores ou nas esquinas da vida. Você precisa ter um outro momento, que você vai precisar abrir o seu coração e, com sinceridade, dialogar com os outros a partir daquilo que é uma necessidade ou aquilo que está dentro do seu coração. Isso é libertador. E nós temos um ambiente de comunhão que é propício a diálogos, que é trocar informações. Porém, o Salmo 62, verso 5, também fala de uma característica que nós precisamos ter, que é dialogar com a nossa própria pessoa, com a nossa própria alma. O salmista fala, ele prega, né, para si mesmo, descansa somente em Deus, está pregando para ele mesmo e fala, ó minha alma. Precisamos dialogar com a nossa própria alma. Precisamos dizer para nós o que nós queremos para as nossas vidas. Precisamos dizer para a nossa própria alma onde ela encontra descanso, quem é o Senhor da vida dela, quem cuida da vida dela. Precisamos dialogar. Não pense que o relacionamento com Deus ou a vida com Deus ela é automática. Não, eu amo Jesus, eu conheço a Jesus e está tudo pronto, está tudo resolvido. Não, você precisará dialogar com a sua alma.
Às vezes a gente usa a mesma insinceridade na nossa alma, né? E aí você está nervoso, preocupado, ansioso, está agitado, e você fala, tá tudo bem. Chega a fechar o olho, né, irmão? Você fala, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Então não é esse diálogo com sinceridade que vai trazer a liberdade de Deus sobre a sua vida. Amém? Você está acompanhando comigo? É aquele diálogo que talvez um psicólogo diga para você que não fazer. Que talvez um amigo diga para você, não precisa, vai passar. É aquele diálogo da sinceridade que você tem contigo mesmo. Eu estou mal, está ruim, estou infeliz, estou triste, e aí você chora. E aí esse choro, ele é um choro libertador, porque é o choro da sinceridade. Tudo bem, pode virar o choro da murmúria, pode virar o choro da reclamação, mas inicialmente ele começa com o choro da sinceridade. Esse é o diálogo com a sua alma. Ó, minha alma, descansa, espera, aquieta, acalma. Dele, do Senhor, vem a minha esperança. Então, esse diálogo com outras pessoas, em sinceridade, e esse diálogo conosco mesmo, em sinceridade, trará sobre nós a verdade. E a verdade... isso. Pode até usar liberta, é melhor, me liberta, porque vos libertará, pode ser uma alternativa de dizer, vos libertará, a vós. Não, a verdade me liberta. Fala aí, a verdade? Isso. Se você se sentir incomodado e você está falando, eu não sou preso, entendeu? Você precisa ser mais sincero com você e olhar bem para dentro da sua própria alma. A verdade me libertará. Então veja, durante essa semana, algo de Deus veio ao meu coração, que faz uma relação entre alguns sentimentos que existem dentro de nós. O Espírito que está sobre as nossas vidas, né? Efésios capítulo 6, verso 10, a gente não vai ler, mas fala, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes desse mundo, contra os dominadores desse mundo, que habitam nas regiões espirituais, nas regiões celestes, no céu, no espírito. Então, príncipe, por isso principado, príncipe, ele é líder de um território. Então, existe em cada território, em cada lugar, um principado, um espírito. O crente sabe disso. Ele sabe que existem lugares que o espírito que movimenta aquele lugar não é um bom espírito. O crente sabe que tem lugares que ele pode até ir, mas não tem que ir. Ele não edifica porque não faz bem, porque o que está acontecendo lá não está no espírito. Então eu quero que você abra em Lucas capítulo 9, versículo 55, quando Jesus ele está sendo interrogado pelos discípulos, e os discípulos dão uma ideia brilhante quando são contrariados. Vamos matar todo mundo, né? Os discípulos dão essa ideia brilhante, né? Pastor Carlos usou esse texto quando ele falava aqui para os casais, né? O Congresso Nacional está cheio de corrupto, mata todo mundo, Senhor. Né? Que venha um míssil da Coreia do Norte errado lá para Brasília e destrua todo mundo. Os discípulos também pensaram assim, né? Quando Jesus ele estava lá sendo preso, os discípulos falaram, quer que a gente chame uma legião de anjos para destruir todo mundo? Aí Jesus fala, para, calma aí, calma, para com isso. Repreendeu os discípulos e falou, vocês não sabem de que espécie de espírito são? Então pega essa expressão e veja que existe uma espécie de espírito que não é nosso. Amém, queridos? Que não está conosco, não é para a gente, não está no lugar onde eu deveria estar. Não, eu tenho outro espírito. Eu sei de que espécie de espírito que eu sou. A espécie do espírito que eu sou é da espécie, do tipo, do modelo Espírito Santo, né? Fabricado por Deus, ano 2020, ele sempre vai ser 0 quilômetro, né? O Espírito Santo tem os melhores opcionais. A espécie de espírito que eu sou é a espécie do Espírito Santo. Então, quando tem outro espírito que está numa outra região,
está debaixo de um principado, de uma potestade. Eu não vou ficar naquele lugar, aquele não é o meu espírito. E por que é importante eu saber que tipo ou que espécie de espírito que eu sou? Porque vai chegar uma hora que eu vou ser confrontado naquilo que vai me ofender, vai me chatear, vai me irritar, vai me deixar irado, ou vai me deixar contrariado, como foi aqui com os discípulos de Jesus. E Jesus então arguiu aos seus discípulos e falou: preste atenção. Você sabe qual é a espécie de espírito que você está. E se a gente não identificar qual é o espírito que nós estamos, ou qual é o espírito que está no lugar onde nós vamos, onde nós estamos, onde nós nos envolvemos, talvez a gente perca a conexão com o Espírito que é santo e comece a se conectar com outra espécie de espíritos. E isso nos vai afastar da presença de Deus, e não só isso, isso vai gerar em nós uma influência. Então começa assim, é o Espírito, mas esse Espírito vai influenciar a minha vida. O que é influência? É aquilo que vai falar ao meu coração. Tem um ditado da época da vovó que dizia o seguinte: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se eu sei que tem um espírito que é ruim naquele lugar, naquela pessoa, naquele ambiente, naquele povo, naquele grupo, naquele jogo, naquele troço, eu não quero aquele espírito. Eu sei que espírito que eu sou. E o espírito que eu sou vai me influenciar. E a influência é muito importante. Veja, Salmo 1, versos 1 e 2. A Bíblia nos orienta a sermos cuidadosos com as influências às quais nós nos expomos. O que o salmista fala? O que a Bíblia diz para a gente? Felicidade. Como ser feliz. Amém, queridos? Amém? Como ser feliz? Através da sinceridade. A sinceridade é uma aliada da verdade. E isso tudo, diante de Deus, vai sendo movimentado em nossos corações pelo um Espírito que nos influencia. Então, como é feliz? Aquele que não se deixa influenciar por aqueles que têm outro espírito. É o que está escrito aqui. Como é feliz? Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos... Isso aí. Eu não me deixo influenciar, nem faço igual. E mais, eu não vou ficar no lugar onde tem gente que tem outro espírito. Eu não vou me assentar na roda dos ex-carnecedores. É uma coisa que eu faço, que eu escolho, que eu decido e que eu me permito ou não. Viver debaixo de que influência? Você quem vai decidir em que espírito você vai receber a influência. Verso 2 então fala, ele orienta, ao contrário, se você não está a fim de receber esse espírito do ímpio, dos zombadores, dos escarnecedores, então faz o seguinte, para ser feliz, tenha satisfação na palavra, na lei, naquilo que Deus diz. Sabe por que se chama lei? Porque o que Deus fala é fato, é regra, é algo para ser observado. Por isso que dá o nome de lei, porque Deus não volta atrás na sua palavra, Deus não é homem para que minta. Então, quando fala de lei, está falando de palavra, aquilo que é falado, que é liberado e que é. E que acabou, se torna um padrão, se torna uma referência, se torna um divisor, ou eu estou nela, ou eu estou fora. Então, sua satisfação está na palavra, na lei do Senhor, e é nessa lei, e é nessa palavra que eu vou buscar influência para a minha vida. Então, se o espírito não está bem adequado, eu não sei de que espírito sou, a minha influência vai ser outra. E aí começam as conexões, não é isso? O espírito diz qual vai ser minha influência, mas a minha influência também vai fomentar, vai fortalecer ou destruir o espírito. Uma coisa gera outra. Espírito e influência em conexão. Espírito, influência. E agora a terceira conexão, que é a vontade. Vontade, Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, 3. Amados, é tão claro. Anteriormente, todos nós vivíamos em outro espírito. Vivíamos entre eles quem? Os carnais, os ímpios, naqueles que têm outro espírito, satisfazendo as vontades que eles satisfazem deles, a vontade da carne. A gente vivia entre eles, satisfaz a vontade da nossa carne. Como eles satisfazem? É leve, é light, é sem cobrança, é sem pressão, é alegria, é só felicidade. Não, é mentira.
É satisfazer vontade da carne. Seguindo seus desejos e pensamentos. Ouça bem isso. Fale comigo, desejos. Fale comigo, pensamentos. São influenciadores da vontade. Começa pelo espírito. Se eu vou para um lugar, se eu estou num ambiente, se eu estou com pessoas, o espírito é outro, aquilo me influencia a ter vontade. Então, filosoficamente, não existe liberdade. Okay? Isso é fato. Nós é que escolhemos a quem vamos ficar presos. Então, você precisa definir qual será a sua influência, debaixo de qual espírito, porque é, de fato, o que você vai querer. Porque as nossas vontades, elas são fruto da influência que nós recebemos. Não tem jeito. Usamos calça jeans. Todo mundo usa. Somos flamenguistas. Todo mundo é. Entenderam? Gostamos de andar de carro, porque a cultura é essa. Outras culturas gostam de andar de bicicleta. Nós gostamos de feijão. Japonês gosta de arroz, né? Exagerando. Então a gente vai vendo que a nossa vontade, o nosso gosto, ele vai sendo determinado pela influência que a gente recebe. Afinal de contas, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ontem estávamos lá no churrasco, vira-se uma certa irmã e vira para mim e fala: esse pão é da minha padaria, é muito bom esse pão. Quem é que não gosta de pão, irmãos? A gente já nasce gostando de pão. E você está entendendo? Raras são as exceções, porque a nossa vontade, ela é direcionada. Não somos livres. Então não me venha com essa de dizer que ser livre é fazer o que eu quero, é o que está na cabeça, a igreja me prende. Não, quem te prende é quem você escolhe ser influenciado, de acordo com o espírito que você escolhe se submeter. Se você escolhe se submeter ao Espírito Santo, você vai estar influenciado por Deus e pela palavra, e as suas vontades não serão as vontades da sua carne. Mas se você tem vontades da carne, você vai buscar as influências que vão te ajudar a fortalecer as vontades da carne, porque o Espírito que está sobre a sua vida não é o Espírito Santo. E aí você começa a entender melhor a dinâmica do corpo, eu tenho que correr. Então veja, tem um autor que eu em alguns momentos admiro, um filósofo chamado Spinoza, que ele fala que vontade é a capacidade que eu tenho de pôr freio nos meus desejos. Aqui, desejos. E aí vamos para outro texto, então, Tiago, capítulo 4, versículo 1, verso 3. Estamos falando aqui de espírito, influência, vontade, agora chega no desejo. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Aí você começa a entender o que é desejo. Desejo é aquilo que vai me dar prazer. Então, quando eu peço alguma coisa a Deus, segundo o meu desejo, e o desejo é aquilo que vai me dar prazer, eu só quero gastar. Irmãos, eu estou numa crise existencial terrível, porque a televisão da minha casa começa a dar sinais de que ela vai ser trocada. E eu estou orando muito a Deus se chegou a hora da de 60 polegadas. E ao mesmo tempo eu sei que eu não preciso disso para ser feliz. E eu estou nessa crise. Orem por mim. Porque o desejo diz para mim, eu quero, eu preciso, vai ser feliz com aquilo. É um desejo. E de repente eu vou pedir a Deus, Deus, me dá uma televisão de 60 polegadas. É motivo errado. Para quê? Para esbanjar, para gastar no meu prazer. Porque o desejo ele só vai querer atender o meu prazer. Verso 2. Ali está Tiago 4:3. Lê o 1, por favor, do início. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Da paixão. O desejo está associado à paixão. Não vai mudar muito, dá para entender bem. O desejo está associado à paixão. Paixão, aquela coisa imediata, que eu quero ter prazer. E está guerreando dentro de mim. As minhas paixões estão aqui, em ebulição. Verso 2. Eu desejo, não tenho. A cobiça e desejo aqui são sinônimos. Não tem. Mato o invejo para conseguir a qualquer custo o que eu desejo. O que eu desejo eu vou dar um jeito de conseguir. Eu vou dar meu jeito para conseguir o que eu desejo. E se Deus não responde a minha oração, eu vou arrumar outra igreja e outro Deus que me dê aquilo que eu desejo. Meu desejo. Então vocês vivem a lutar e a fazer guerra
Para quê? Para satisfazer os desejos. Olha que vida de mediocridade. E o prazer, transitório, pequeno, passa rápido. Aí a Bíblia fala, você não tem porque não pede. Aí vem o verso 3, não pede porque está pedindo errado, está pedindo para satisfazer o seu desejo, e se Deus te der o tempo todo o que você deseja, você vai ser destruído, porque o desejo ele é insaciável. Quanto mais eu desejo, mais eu quero. Por isso é meu trauma da televisão, já contei a história para vocês. Eu tinha um monitor de 14, passei para um monitor de 15, me senti honrado quando cheguei ao de 17, quando eu comprei o de 24 eu fiquei feliz, agora eu tenho uma televisão de 47, sonho que é de 60. Onde isso vai parar, Jesus? O desejo é insaciável. Daqui a pouco eu estou querendo fazer, né? É melhor comprar aquele óculos e eu não enxergo mais nada, só televisão. Irmãos, a gente precisa entender que o nosso desejo, ele deseja para ter prazer, e esse prazer é insaciável. Por isso, se você beija uma boca e não tem prazer nessa boca, vai ficar beijando boca a vida inteira, não vai ter prazer em boca nenhuma. Entendeu? Por que é pecado o sexo antes do casamento? Quer você goste ou não, quer tenha justificativa ou não para dizer, o homem não nasceu para ser, desculpa dos traidores, o homem não nasceu para ser monogâmico. Safado. Na verdade, o prazer, ele grita. É o desejo. Então veja, espírito, influência, vontade, desejo. Tudo começa no espírito. O espírito que eu estou, que está sobre a minha vida, que está onde eu vou, que está com quem eu ando, que está aquilo que me influencia, vai determinar qual é a minha vontade. E a minha vontade pode ser apenas atender aos meus desejos. Uau! Sabe o que acontece quando eu deixo isso acontecer na minha vida? Eu vou viver por impulso. 1 Coríntios 7,37. Eu vou viver por impulso. Impulso. Contudo, os que se mantêm firmes no seu propósito, não é dominado por seus? Mas domina a sua própria? Só TI. O que se mantém firme, não é dominado pelos seus impulsos. Eu creio que se tem alguém aqui dominado pelos impulsos, o Senhor pode te libertar, porque a verdade liberta em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, irmão? Então diga assim, os impulsos não têm domínio sobre a minha vida. Não tem, porque você sabe de que espírito você é do Espírito Santo. Então veja, quando o seu prazer está na lei do Senhor, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. E eu tenho uma lógica espiritual dentro de mim, que é o seguinte, tudo aquilo que é verdade de Deus, precisa ser revelado de uma forma para eu entender. Porque se não for, eu não vou compreender. Então eu fiquei pensando, onde é que está o paralelo espiritual disso que está sendo falado? Espírito, influência, meu Deus, vontade, desejo, impulso. Onde é que está esse paralelo espiritual? Aí eu assisti um vídeo essa semana de um médico que, aos 66 anos, ele teve um AVC, ou AVE, para quem preferir, e ele era um médico ortopedista, e ele superou aquele problema, né, e ele passou agora a ser um médico da saúde, como ele se autodenomina. O nome do camarada é Uronal Zancan. Doutor Uronal. E ele, então, apresenta um vídeo que está no YouTube, e ele fala o seguinte, felicidade é um estado físico desencadeado por ações bioquímicas de neurotransmissores produzidos pelo nosso cérebro. Ele está certo. Felicidade é um estado físico desencadeado por ações bioquímicas de neurotransmissores produzidos pelo nosso cérebro. E aí, ele fala de alguns neurotransmissores da felicidade. E ele cita endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina e anandamida. Depois você passa uma pesquisa lá, é bem legal estudar sobre isso. O fato é que no cérebro, nós temos entre 85 a 86 bilhões de neurônios. Alguns podem ter alguns menos, né, irmãos? Mas, em média, nós temos entre 85 a 86 bilhões de neurônios. O que é neurônio? Neurônio é uma célula
nervosa, que produz os nossos impulsos. Opa! Está começando a conectar? Impulso, desejo, vontade, influência e espírito. O neurônio, ele produz os nossos impulsos nervosos. E esses nossos impulsos nervosos funcionam dentro de um esquema espetacular, desse que é chamado neurônio, que é a unidade básica do nosso cérebro. E agora eu vou pedir ajuda aqui de alguns irmãos. Venham aqui as 4 fantásticas, por favor, venham aqui, as 4 fantásticas. Venham aqui. A Sofia, ela vai ser os dendritos, porque o final de um neurônio é exatamente o cabelo da Sofia. Vem cá, Sofia, sobe aqui. Fica aqui, Sofia, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, aqui então, do lado de cá, para poder, aqui. Digamos que aqui seja o lado esquerdo do neurônio, tem um negócio chamado dendrito, e no final desse neurônio é cheio de ramificações assim para fora, tipo o cabelo da Sofia, dendrito. E o dendrito passa por aqui, aqui tem um lugar chamado soma, tem um núcleo, não é tão importante, mas agora nós temos um caminho que segue aqui, que, vem cá, dá uma abaixadinha aqui, por gentileza, você que é do caminho, isso, você também que é do caminho, abaixa aqui, por favor, tá? Tem esse caminho aqui, que eu vou olhar aqui para não errar, que é chamado, axônio, que é um rabinho que tem. E no final do rabinho do neurônio, vem aqui a outra coisa, né? Não, fica em pé, minha filha, Poxa, fica em pé, que coisa horrível, né? Que são os terminais dos axônios, ou terminais axônicos, beleza? Começa assim, vem um neurotransmissor qualquer, e ele é captado pelos dendritos, capta a transmissão. Não, você está captando a transmissão, sou eu que estou te dando a transmissão. Eu que estou te dando a transmissão. Recebe, irmã, recebe. Isso. Ela está captando. O dendrito está captando. Uma influência. Algo está sendo passado para ela. Um desses neurotransmissores, endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, anandamida, está chegando. Recebe aí, irmã, recebe. Está recebendo. No que ela recebe com essa mão aqui. Eita, não cai não. Vem cá. Recebe com essa mão direita, isso assim para cá, e passa com a mão esquerda. Passa para cá. Assim que funciona. Isso é um neurônio. O que eu recebi, eu também? Irmãos, isso é um neurônio. Aí, os dendritos recebem aquelas neurotransmissores e passa para o axônio. Aqui no axônio tem a baía de mielina que protege. Ninguém vai tocar neles aqui não. Entendeu? E os axônios vão passando as informações até chegar aqui no terminal axônico. Sabe o que o terminal axônico faz? Junto com esse canal aqui, que são os axônios, eles vão produzindo. Adivinha o que eles vão produzindo? Neurotransmissores. E aí, o final, que são os terminais axônios, que receberam esses neurotransmissores daquilo que ele recebeu, ele vai transformando, chega aqui no terminal axônico, ele libera. E aqui tem outro neurônio, e depois tem outro, e isso vai sendo um ciclo que acontece dentro do nosso cérebro. Recebe uma influência, decodifica essa influência e libera a influência. Isso acontece dentro do nosso cérebro. Agora, para que fique mais claro ainda, o nosso cérebro tem uma parte chamada massa cinzenta, que é o córtex cerebral. Se você quiser estudar, é uma espessura fininha e tal, mas envolve uma região aqui, não sei o quê. É lá, nessa massa cinzenta, no córtex cerebral, fica aí neurônios, que é responsável pela nossa capacidade de pensamento. É lá, na massa cinzenta, que é responsável pelos nossos movimentos voluntários, os movimentos que eu quero fazer, que eu escolho fazer. A minha linguagem está lá, o meu julgamento está lá, a minha percepção está lá. Então veja, se eu tenho um espírito me influenciando, eu vou liberar aquilo que é a decodificação daquele espírito. Amém, queridos? Estão juntos? Isso é a parte natural, que aponta para a parte sobrenatural. É dessa maneira que o subjetivo de Deus toca nas nossas vidas. É dessa maneira que a nossa vida é transformada.
uma coisa bioquímica que reflete a revelação do sobrenatural, da autoridade, do poder do nosso Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, porque aquilo que recebemos é aquilo que nós entregamos. E se você recebe neurotransmissores da infelicidade, você pode transformar em Cristo Jesus pela verdade e liberar neurotransmissores da felicidade. Agora veja, isso aqui é o meio. O meio é onde as coisas acontecem. É aqui que há uma transformação. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E aí você vai ser transformado, liberto. Você pode receber a maldade desse mundo, você pode receber o espírito desse mundo, você pode receber a perseguição desse mundo. Vem Cristo, transforma e você libera aquilo que é a felicidade. Se você sugere para a sua própria vida que você é do jeito que você é, por causa daquilo que você recebeu, você está anulando a cruz de Cristo, que transforma você em nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo, você é o agente transformador na história da sua própria vida. Você precisa dialogar com você mesmo e parar de justificar que você é o que você é, que você faz o que você faz, que você libera o que você libera, porque você recebeu uma coisa de um jeito. Existe um processo de transformação. E é aqui que o Espírito de Deus opera na vida dos crentes. Amém, queridos? Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas para as nossas atrizes? Obrigado, podem sentar-se. As 4 fantásticas. Obrigado. Então veja, você já conhece o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2? Parece que não havia ainda muito domínio do microscópio eletrônico para alcançar as moléculas e conhecer os neurônios, mas Paulo já falava isso. Não fique igual, não pega a influência desse mundo, não repete aquilo que o mundo diz para você repetir, mas se transforme pela renovação da sua mente. Querido, quem renova a sua mente é você. Bíblia, palavra, vai sugerir, vai influenciar. E se você quer essa influência, se você quer essa sugestão, o teu lugar é aqui na igreja. Porque lá fora ninguém vai te influenciar o que você é influenciado aqui dentro. Mas esse espírito que influencia aqui dentro, ainda está limitado à sua vontade. A vontade, ela é sua. A vontade está no campo da sua decisão, da sua escolha. E se você não decidir, se você não escolher, os seus desejos vão decidir por você. Os seus impulsos vão decidir por você. Mas a Bíblia diz: transforme a sua vida pela renovação da sua mente. Aí você vai ser feliz. Aí você vai experimentar e vai comprovar a felicidade na sua vida. Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Deus te deu um domínio. Deus te deu uma autoridade. Deus te deu a vontade. O Espírito Santo, uma das características que vem com o Espírito que é santo e que nos influencia, é o domínio da nossa própria vontade. Ah, pastor, é mais forte do que eu não aguento. Clama ao Espírito Santo, pois Ele vai mudar a sua vontade. Crucifica a sua carne, mata a sua vontade. Eu quero, mas não devo, não vou fazer. Tem coisas que são muito terríveis. O próprio Jesus fala: eu não quero essa cruz. Eu não quero, Pai, se for possível, faz diferente, eu não quero. Mas contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. E Ele já tinha ensinado isso para a gente. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Amados, você pode ser um transmissor da felicidade para a vida dos outros, independente da infelicidade que você recebe na sua vida. E quando você transfere para os outros a felicidade, isso vira uma cadeia de felicidade a partir da sua vida. Por isso, aquilo que eu semeio, eu acabo colhendo. É onde o natural, onde o científico
onde o bioquímico, onde aquilo que é tangível, mostra claramente a realidade espiritual que nós estamos envolvidos. Sabe por quê? Porque tudo começa no espírito que envolve a nossa vida. Tudo começa naquilo que ocupa o nosso pensamento. Tudo o que ocupa o nosso pensamento. Por isso, transforme o seu pensamento. Opinião não pode ser para afastar, para ofender, para diminuir, para irritar, para tirar da igreja. Qualquer opinião de qualquer crente que tire gente daqui de dentro não é uma opinião santa. Porque o desejo de Deus é trazer para o corpo e não rechaçar do corpo. Por isso precisamos ter aceitação àquilo que é uma opinião diferente. Ah, mas é ruim. Ah, mas não é bom. Receba o que não é bom e transforme no que é bom. Sabe por quê, querido? Porque o corpo é tão lindo que quando tem uma célula estragada ou uma célula doente, um monte de outras células vai lá e combatem aquela célula. Ou aquela célula é curada, ou aquela célula é jogada para fora do corpo. Isso é o natural, representando o espiritual. Então veja, nós temos um poder, uma autoridade, que nos foi concedida pela graça de Deus, de sermos transmissores da felicidade. E essa felicidade subjetiva, não concreta, proposta pela Bíblia, se tornará real e tangível a partir da ação de Deus em seus neurotransmissores, dentro de você, dentro do seu pensamento. E quando vai mudar o meu pensamento, vai mudar o que eu faço. Talvez aí você entenda melhor Tiago, capítulo 2, versículo 22. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu sou uma pessoa da fé. Ah, eu sou crente. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando. Querido, se você tem fé, você terá obras. Vão atuar juntas. Se você não tem obras, não sou eu, mas a Bíblia diz, você não tem fé. Ou a fé que você tem não é a fé no Deus da Bíblia, não é a fé no Deus que liberta, não é a fé fundamentada na verdade. Porque a fé fundamentada na verdade é uma fé que me liberta, é uma fé que faz com que eu seja uma pessoa que oferte, que eu seja um doador. Porque ainda que eu receba alguma coisa que não é boa, o que vai sair de mim, o que contamina o homem, não é o que entra, mas é o que sai pela boca. Então não importa o que entra, não importa o passado, não importa o que fazem, o que importa é o que você está fazendo com aquilo que sai da sua vida. Isso pode ser libertador e te ensinar a como você viver a felicidade através da sinceridade. Porque a felicidade, ela é algo conquistado apenas em Deus, que nos faz, ainda que recebendo alguma coisa que não é boa, liberar só aquilo que é feliz, que é feliz, que é feliz, que é feliz. Hebreus capítulo 11 fala do que é fé, mas logo na sequência a gente tem ali a galeria dos heróis da fé. Pessoas que não abriram mão, mostraram através daquilo que faziam, aquilo que pensavam. Então veja, você quer ser sincero com você mesmo, você quer dialogar com você mesmo, comece a ver o que você efetivamente faz. Analise a sua vida pelo que você fala. Analise a sua vida pelo que você faz, e não pelo que você imagina, e não pelo que você tem vontade, e não pelo aquilo que você acha que vai fazer um dia. Seja sincero. Analise a sua vida pelo que você faz, porque fé e obras andam juntas. E quando você for sincero com você mesmo, você vai ver que o que você faz está debaixo de influência de algum espírito. E esse espírito necessariamente não pode ser o santo. E aí você vai se assustar. E aí você vai clamar ao Senhor por misericórdia. E aí
a graça do Senhor, ela será liberada sobre a sua vida, porque aonde tem fraqueza, o poder de Deus opera, porque o poder de Deus, ele opera na nossa fraqueza. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Amém, queridos? O sábio já sabe, por isso não aprende. Você está aqui nessa manhã para aprender, amém? E se você está aqui para aprender, o Espírito Santo está te ensinando, amém? E por isso você tem que ser cuidadoso com aquilo que ocupa o seu pensamento. Josué, capítulo 1, versículo 8. Livro de Josué, quando Josué assume a liderança do povo de Israel, apavorado, não deixa de falar das palavras desse livro. Não, ocupa o teu pensamento, medita. Meditar é ficar pensando o tempo todo a mesma coisa. O pessoal agora diz que meditar é ficar não pensando nada. Não, meditar é ficar pensando o tempo todo a mesma coisa. Então eu vou ficar pensando o tempo todo na palavra de Deus. Eu estou trabalhando, estou pensando em Deus. Eu estou dirigindo, eu estou pensando em Deus. Sabe por quê? Porque se eu parar de pensar em Deus, se eu perder a influência de Deus, outra influência vai bater a porta do meu coração. Mas quando eu estou pensando em Deus, quando eu estou meditando nela dia e noite, eu recebo aquela influência, eu vou cumprir, eu vou fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Por quê? Porque fé e obras andam juntas. Então, pare de deixar o seu pensamento vagar e dar mole por aí e voar. Né? Parece aquela música do Gessé, vou voar na dimensão do vento, vou voar. Traga o teu pensamento para você e fala, eu torno o meu pensamento cativo a Jesus Cristo. O meu pensamento é de Jesus. Isso é muito claro. Eu encerro com isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, né, de uma forma clara, contundente, objetiva. Irmãos, tem coisa que não tem que ocupar o teu pensamento. Tem coisa que você não pode nem pensar. Então, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de algum louvor, pensa nessas coisas. Porque você vai pensar, o pensamento, os neurônios estão no mesmo lugar. O pensamento, os neurônios que vão dar ordem nos meus impulsos. E se o meu pensamento estiver em Cristo, os meus atos também estarão em Cristo. Porque os meus pensamentos estão aqui na cabeça, os neurônios estão aqui na cabeça, essa coisa toda está aqui na cabeça, Deus opera aqui e vai dar ordem ao meu sistema nervoso, o SNC, ele vai fazer aquilo que está dentro da minha vontade, e a minha vontade será influenciada pela palavra de Deus, porque eu estou debaixo desse Espírito, e a minha vontade não vai ceder aos desejos que eu tenho, nem aos meus impulsos, mas a minha vontade será a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e eu achei o caminho da felicidade. A palavra de Deus tem a resposta para você ser feliz. Ocupe o seu pensamento com coisas boas. Tem gente que adora pensar desgraça. Tem gente que adora, e se acontecer isso? Não, eu tenho experiência. Né? Eu tenho experiência. E, aliás, a experiência, às vezes, é um problema na nossa vida, né? Porque a experiência diz assim para mim mesmo, eu já sei o que vai acontecer. E vai acontecer o seguinte, 2 pontos, só desgraça, irmão, só coisa ruim. E aí Deus vira na palavra e fala, eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós. Então a nossa experiência precisa ser jogada no saco, fechada, guardadinha e ir para a lixeira. Porque o sábio já sabe, não precisa aprender. Eu tenho que pegar aquilo que eu já sei e falar, Senhor, o que eu já sei, eu refugo como que não soubesse, como lixo. Por causa da grandeza da revelação que está em Cristo Jesus. E aí eu me torno como um coração de criança. O que é? Eu vou aprender. Jesus mesmo fala, aprendei de mim. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E achareis? Então pensa. Ou você vai continuar pensando a partir da sua experiência, a partir da sua lógica, a partir do que é racional, ou você vai começar a pensar a partir do que é sobrenatural, a partir da dinâmica do que Deus quer fazer na sua vida. Porque você pode viver a vida inteira na igreja e continuar uma pessoa infeliz, azeda e vivendo a parcialidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque não transformou a sua mente pela renovação do teu entendimento. E quem faz isso? Diga assim, eu faço isso.
Eu faço isso. É uma escolha. É uma escolha. Eu posso escolher. Então, a proposta dessa manhã é a proposta para a felicidade. Dialogue com sinceridade com você mesmo e com outras pessoas. E comece a agir sobre a influência da palavra de Deus na sua vida. Sabe, queridos, tem um nome profético. Essa igreja tem um nome profético. Ministério, palavra da verdade. Esse nome profético fala de alguém que é ministro. O que é ministro? Que representa alguém mais importante, maior. Palavra, a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que é verdade, ela não é duvidosa, ela não é nebulosa, ela é a verdade. Essa palavra da verdade liberta. Seja lá o que te prende, seja lá o que te oprime. Há uma palavra libertadora, liberada da parte de Deus, que muda a tua vida, muda o que você faz, muda a história da sua vida, independente daquilo que te fazem. Você tem o poder para transformar, porque a palavra, ela transforma você. A palavra, ela produz em você alguma coisa que pode vir diferente. Agora, preste atenção. Quanto mais eu libero daquilo de Deus, quanto mais eu libero daquilo da palavra, quanto mais eu libero, a chance que eu tenho de encontrar aquilo que eu liberei é muito grande. Quanto mais eu libero, quanto mais eu espalho, né? Eu estava essa semana com o pastor Carlos, terça-feira, e terça-feira eu fui lá na casa dele, cheguei lá cedinho, cheguei 20 para as 8 lá, e ele ainda demorou um pouquinho, desceu. Quando desceu, eu entrei no carro dele. Quando eu fui sentar, tinha um óculos. Aí eu falei, teu óculos está aqui. Ele falou, meu óculos está aqui não. 2 meus óculos. Porque eu compro vários óculos e espalho em vários lugares. Porque aquilo que eu espalho em vários lugares, eu encontro. Então, amado, aprenda a espalhar a felicidade. Aprenda a espalhar a alegria. Aprenda a espalhar palavras boas. Aprenda a espalhar ofertas. Aprenda a espalhar abraços, sorrisos. Você vai encontrar com eles com muito mais facilidade. É quando o natural revela para a gente o que é espiritual. Amém, queridos?